dentro do conceito de compliance é o quê? Não interessa se você sabia ou não sabia que aquele agente iria praticar um ato de corrupção, que ele iria oferecer um suborno, você tinha o direito de saber e você responde igual por ele. Aquele exemplo que eu dei lá no início, eu contrato um despachante para que ele desembarasse uma carga de produtos lá no porto. E ele vai lá e molha a mão do fiscal para liberar com mais agilidade, com mais rapidez. Eu sou responsável. Ah, mas eu não disse para ele fazer isso. Eu não queria que ele fizesse isso. Você é responsável porque você contratou ele. A lei trouxe essa questão de responsabilidade objetiva. Por isso que, dentro da cadeia produtiva, vocês como contratados, vocês como contratantes, vocês estão envolvidos em todo o processo de qualquer empresa que vocês se relacionarem ou vocês contratarem. A justiça hoje não faz mais distinção se você queria, que é o famoso dolo, ou se você não queria, que é a culpa. Você está, obviamente, junto no pacote. Não sei se você sabe, mas a Lava Jato, quem olhou o filme já sabe, começou de um contrato de venda de... não é pepino? Como é que é o nome? O outro aquele, agora me fugiu o nome. Palmito. É um pepino. Mas começou com um contrato de venda de palmito. E aí eles foram olhar aquele contrato e puxaram mais um contrato e mais um contrato. Através da responsabilidade objetiva começaram a puxar e interligar todas as pessoas, os sócios, quem era contratado, quem prestava serviço, e gerou tudo o que a gente viu aí no nosso país. Por causa da responsabilidade objetiva. Ou seja, se alguém foi beneficiado, chama todo mundo. E eles que apresentem as defesas daí. Dizer que não queria, eu avisei, eu treinei, eu mandei comunicados que essa não era a conduta que eu esperava, não era isso que eu queria. E mesmo assim você pode ser condenado a pagar algum tipo de multa, fazer algum tipo de ressarcimento de dano, junto mesmo você não querendo. Então esse é um dos aspectos mais perigosos da lei. Mas tem uma atenuação. Se você tem um mecanismo de prevenção e combate à corrupção, que é o sistema de compliance, você tem a atenuação. Não é se livrar, você é atenuado da pena. Então a lei quer estimular as empresas a proibirem qualquer tipo de ato, prática de corrupção. Todas as fraudes, 100%, se vocês olharem estatisticamente, tem um contrato, tem uma nota fiscal. Hoje, contrato e nota fiscal já não é mais parâmetro para nada. Se você pegar qualquer advogado, o doutor Ararê pode exemplificar depois, a Lava Jato é outro exemplo, tinha contrato e tinha nota fiscal. Então, hoje, o sistema se armou, precise de algo a mais. O que o compliance visa? Prevenir a ocorrência de atos ilícitos, proteger a empresa e seus funcionários, estabelecer um ambiente limpo e transparente de negócios, bom para ambas as partes, criar uma atmosfera saudável entre os funcionários e os parceiros de negócio. E os benefícios é trazer segurança e tranquilidade para os sócios, atração e retenção de talentos. Hoje é um diferencial competitivo. A nossa empresa, com uma certificação agora de compliance, se torna diferente das outras, das demais distribuidoras. Isso eu sou associado a uma empresa que tem um programa de compliance efetivo. Eu não preciso nem falar aqui, se vocês entrarem no site da Odebrecht, está lá o código de conduta da Odebrecht, né? Está lá, sistema de compliance, baixa aqui o nosso código de conduta. JBS saiu uma notícia 2 anos atrás, trocou o responsável pelo compliance para dar mais robustez, para tornar mais forte o sistema de compliance. Então, como nós estávamos conversando antes ali, não adianta ser para inglês ver. Não adianta eu ter um sistema que vai dizer simplesmente, eu tenho, mas você não controla aquilo. É como se você tem uma pessoa para cuidar do seu dinheiro e você confia nela. Você diz, não, ela cuida do meu dinheiro. Mas o que é o controle? Bota uma câmera para ver se ela está pegando dinheiro. Faz o balanço no final do mês para ver se o que entrou menos o que saiu fecha. Isso se chama controles. Não basta eu dizer, eu tenho que agora mostrar para o mercado, para as pessoas com quem eu me relaciono, de que eu realmente faço. A norma reguladora,
é a DSC 10.000, Diretrizes do Sistema de Compliance. É uma ISO, né? Agora a ISO do Inmetro está entrando com ISO 37.000, se eu não me engano, do Compliance. Esse regramento, existem critérios objetivos de avaliação e eficácia do sistema nas empresas. Então, a empresa precisa ter controles de procedimentos, registros e documentações pertinentes. Ela obrigatoriamente precisa ter um código de conduta. Ela tem que ter um canal de denúncias aberto para acesso a todas as pessoas. Esse é um dos pilares do sistema de compliance. Ou seja, se a sociedade quiser um dia adotar um sistema de compliance, ela obrigatoriamente tem que ter lá uma ouvidoria, ela tem que ter um 0800, um canal de denúncia e garantir o anonimato para que as pessoas que forem denunciar qualquer tipo de prática venham a fazer de forma anônima para evitar retaliação. Gestão de riscos, comunicações e treinamentos, presentes, hospitalidades, doações e patrocínios, conflito de interesses. Uma questão que nós estabelecemos dentro da nossa empresa é a gestão de riscos. Quando você monta um negócio, quando você é empresário, você tem uma série de riscos que você vai correr, correto? Isso é do mercado. Qualquer pessoa que vai abrir um negócio tem riscos de dar certo, de não dar certo. Aqui, em relação ao compliance, são os riscos que ele quer correr em relação à conduta. O quanto ele está disposto a correr o risco em relação aos seus parceiros, aos seus terceiros. E aí entra muito o nosso tema aqui, que é presentes, hospitalidades, doações e patrocínios. Não existe uma fórmula mágica de compliance. Não existe uma receita de bolo aonde você vai dizer compliance é isso e todo mundo vai fazer dessa forma. Cada empresa, cada associação, cada hospital vai estabelecer princípios objetivos baseados nos seus riscos. Então, nós estabelecemos limites para presentes. Nós estabelecemos de que forma nós vamos fazer patrocínios, educação continuada, a questão de congressos. Nós temos uma diretriz interna em relação a isso. E seria muito importante que vocês, ao se relacionarem com qualquer tipo de instituição, perguntassem esses parâmetros. Porque este limbo que hoje ainda existe em relação a isso pode, isso não pode, é isso que nos preocupa, ele vai ser dirimido dessa forma. Cada empresa, cada instituição tem que assumir os seus riscos. E dentro daqueles riscos, de forma objetiva, estabelecer parâmetros. E dentro desses parâmetros, obviamente, controles. Ou seja, eu vou levar um médico para um congresso. O que eu quero como retorno daquele congresso? O que eu posso exigir daquela situação? Isso é a empresa que tem que determinar. E cada empresa estabelece seus parâmetros. Então, no relacionamento de vocês, eu acho que para a gente sair desse limbo, é muito claro que vocês têm que questionar esses parâmetros. De que forma a empresa de vocês procede? De que forma a indústria, quando se aproxima de vocês com alguma oferta, com qualquer tipo de questão, me diz quais são os parâmetros de vocês. Porque aí você se sente seguro para fazer aquilo. Você receber um presente, receber um brinde. Nós estávamos comentando antes, a indústria americana é tão forte que hoje não pode mais bloco nem caneta. A pessoa se vender por uma caneta, né? Vamos combinar, né? Você usar determinado produto ou não, você ir a determinado lugar ou fazer propaganda para determinada marca por causa de uma caneta, eu acho que não é. Mas eles tiveram que tomar uma medida tão extrema, que eles aboliram, inclusive, essa questão de brindes. E eu, infelizmente, tenho a dizer para vocês que não sei se no Brasil isso não vai chegar em pouco tempo. Porque nós, como um país de terceiro mundo, onde as questões vêm do primeiro mundo para cá de forma mandatória, provavelmente nós vamos entrar nesse caminho também. Falando um pouquinho sobre o contexto corporativo agora, dentro da nossa empresa. Todo sistema de compliance, ele tem 3 pilares. Você precisa primeiro prevenir. Depois você vai ter que detectar. E depois você vai ter que corrigir. Então, dentro da prevenção está a gestão de riscos. Ou seja, eu tenho que mapear todos aqueles riscos e áreas vulneráveis
que eu tenho dentro da minha organização, mas eu não consigo mapear todos. E aí o que eu faço? Eu começo a detectar possíveis falhas. E através dessa detecção de possíveis falhas, que eu começo a corrigir. Então, se vocês olharem em qualquer livro, qualquer site, qualquer lugar que vocês ouvirem falar sobre compliance, vocês vão ouvir sobre esses 3 pilares. Como é que você previne? Você estabelece um código de conduta, dizendo como você espera que as pessoas, os terceiros, se relacionem com você. Você estabelece políticas e procedimentos, ou seja, a política de incentivo, a política de contratos, uma série de políticas. Você comunica, você treina, você faz sensibilização das pessoas que se relacionam com você em relação ao tema. Mas, obviamente, você não consegue prevenir tudo dentro do seu escopo. Então, você começa a detectar. Dentro dos controles, você identifica possíveis falhas. Através do seu canal de conduta, através do seu canal de denúncias, você começa a receber uma série de informações que você merece investigar. E aí você investiga, você faz auditorias, entre outras coisas. E, obviamente, se você preveniu, soube que houve um problema, você tem que corrigir. É isso justamente que eu estava falando antes. Não basta ser de papel, ter um código, você precisa ser efetivo. Então, se eu soube de alguma coisa, eu realmente preciso agir para corrigir aquele problema. Nada disso acontece em nenhum lugar, seja num hospital, seja numa sociedade, seja numa empresa, se a alta diretoria, os donos, os sócios não quiserem. Adianta 2 funcionários se levantar e dizer: nós vamos estabelecer um sistema de compliance aqui dentro. Agora a gente vai só fazer o que é certo, não vamos mais praticar nenhum ato. Se a alta diretoria não comprar a ideia, que foi o que aconteceu com a Odebrecht, por isso que a multa foi tão forte. Por quê? Porque quem encabeçou a questão da corrupção foi os donos. Então, por isso que foi tão pesado, por isso que o Marcelo Odebrecht está preso até hoje, quando tantos outros já foram presos, já foram soltos, ele continua preso justamente por causa disso. Ele tinha um código de conduta. Ele tinha um sistema de compliance. Ele se comprometeu com aquilo e ele mesmo corrompeu aquilo. Então, se não tem o compromisso, não vai dar certo. Isso aqui não adianta de nada. Então, se a sociedade decidir fazer e o seu presidente, o seu conselho não decidir que isso vai realmente acontecer, não vale de nada. Alguns dados estatísticos para vocês. Do âmbito de 100% das fraudes, apenas 20% de qualquer tipo de fraude chega aos nossos ouvidos. De 10 fraudes, a gente escuta 2. Sai no jornal, sai na TV, a gente fica sabendo através de redes sociais. 40%, só um grupo seleto sabe daquela fraude. E o dado mais alarmante é 40% só quem faz a fraude sabe. Então, se você não tem um sistema, se você não tem um mecanismo, se você não tem formas de descobrir isso aqui, possivelmente você vai ficar entre os 20%. E outro dado alarmante é estatísticas mundiais. Isso aqui foi uma pesquisa que foi feita pela questão da contabilidade. 5% do faturamento anual de todas as empresas do mundo são perdidos em relação a fraudes. Desde a menor, como, por exemplo, você está viajando, aí você não janta no aeroporto, passa numa mesa ali, pega uma notinha, chega lá de volta e pede reembolso daquela notinha. O voo era 7h30, né? Vai comer a comida lá no avião depois, então passa ali, pega a notinha e pede o reembolso. O que é R$40 para a empresa, né? Não é nada. R$50 ali de um almoço no aeroporto, isso é fraude. E aí você pega você multiplica por 5, por 10, por 30 dias no mês, por 365 dias no ano, 5% do faturamento anual. É simples, né? E quem é que vai ficar sabendo dessa fraude? Só quem fez. Outra questão que o compliance se preocupa bastante é com pagamentos de facilitação, que é o exemplo que eu dei para você.
um processo, agilizar um alvará, agilizar um despacho aduaneiro ali que você precisa. Está na fila ali do Detran, aquela fila, você não enxerga nem o fim, chega um cara, se aproxima, e aí, chapa, né? O que está precisando aí? Quem sabe com 50 aqui a gente libera. Isso no contexto corporativo, ele é condenado porque você não tem como contabilizar esse dinheiro. Né? Na questão contábil você não tem como fazer. Aqui falando um pouquinho sobre o antitrust, que eu mencionei antes, a lei da concorrência. A lei da concorrência se divide em duas formas, que é controle sobre fusões e aquisições, e realmente o anticompetitivo, né? Que é você fazer acordos anticompetitivos, fraude, cartel, você se juntar para tirar um player do mercado, preço predatório, e abuso da posição dominante de mercado. A gente teve alguns casos no Brasil já sobre abuso da posição dominante do mercado, quando você tem um share muito grande do mercado, você começa a fazer o preço que você quer. Não sei se vocês viajam de avião ou não, mas é um pequeno exemplo aí do que a gente tem de abuso de posição dominante do mercado. A gente tem 5, 6 companhias, acho que menos até, e a gente está vendo o preço que está aí, as passagens aéreas, e ninguém faz nada em relação a isso. A questão concorrencial, ela é muito perigosa, porque aí não é só a empresa que é penalizada. Aí, quem fez é penalizado também. Dentro da multa que a empresa pode sofrer, a pessoa física vai pagar de 1 a 20% daquela multa. A gente teve no Brasil, acho que foi década passada, uma questão envolvendo a White Martins, de gás. É gás, né? E oxigênio. Um dos sócios teve que pagar 1,5 milhão de reais em multa por causa de uma licitação. Foi fraudada uma licitação, eles entraram em acordo, ficou descoberto o cartel e o sócio envolvido, o executivo envolvido, teve que pagar uma multa de 1,5 milhão de reais. Dói no bolso, né? Nós só sentimos quando dói no bolso, infelizmente. Obviamente, sanção criminal, prisão, impedido de contratar, impedido de participar de licitações, uma série de questões por simplesmente você violar a concorrência. O livre do mercado, né? E no segmento hoje médico, isso é muito sensível. Porque como nós lidamos, eu digo porque estou falando aqui em nome da RBG, nós lidamos com proposta, com pregão, com licitação. Isso é muito fácil, é uma linha muito fina entre você bater um preço e você saber o preço da concorrência. E isso pode caracterizar dentro da lei antitrust, né? E aí, doutor, como é que está lá? Quanto que eles estão fazendo para ti? Isso é uma violação da lei antitrust. Isso a gente conversa com os nossos consultores, a gente conversa dentro da empresa para que realmente isso não aconteça, porque isso sim é uma violação a uma lei que pode dar cadeia de 1 a 5 anos, isso pode você pagar uma multa e você pode ir preso. A importância de se ter um canal de denúncia. Aqui nós já falamos dos 5% do faturamento das empresas, 40% de fraudes são descobertas através de um canal de denúncias. Então, se você tem um canal efetivo, anônimo, para que as pessoas possam fazer qualquer tipo de denúncia, a tendência é que reduza 40% de qualquer tipo de irregularidade. E 60% dos problemas são inibidos com a implementação deste canal. 20% dos colaboradores sabem de alguma irregularidade dentro da empresa. Ou seja, se você trabalha dentro do hospital que tem 1000 funcionários, 200 pessoas daquele hospital sabem de alguma irregularidade, seja qual for a irregularidade. Como a gente viu lá no início, compliance é estar em conformidade com tudo. Então, 200 pessoas, nesse exemplo que eu dei, sabem de qualquer tipo de irregularidade. Gente, esse era o panorama de compliance que eu queria dar para vocês. Nacional, mundial, o exemplo da nossa empresa, o trabalho que foi feito nesse último ano. Agora eu gostaria de abrir esse espaço para perguntas, eu acho que a gente vai ter a questão do microfone para gravação, para que vocês fiquem bem à vontade para perguntar. Como eu falei, não existe receita de bolo.
Compliance não é uma regrinha em que você lê e aplica. Cada pessoa, dentro da sua gestão de riscos, de objetivos,